Hoje nós vamos continuar nossa série sobre acordos previdenciários. Para quem perdeu, o primeiro a gente fez sobre o acordo entre Brasil e Luxemburgo. Eu, inclusive, já escrevi um livro sobre o acordo do Brasil com a França. E, curiosamente, o Brasil tem dois acordos com o mesmo país, que é o Canadá. O Brasil tem um acordo com o Canadá e um acordo com a província de Quebec. Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai falar sobre o acordo entre Brasil e Quebec. Vem comigo. Quebec é a maior província do Canadá, com uma superfície de 1.542.056 km² e população superior a 8 milhões de habitantes, tendo como capital a cidade de Quebec, ou seja, existe a província de Quebec e a cidade de Quebec. A língua oficial é o francês e a moeda é o dólar canadense. Segundo o Conselho de Cidadania de Montreal, que aliás foram muito solícitos em nos prestar informações, há cerca de 20 mil brasileiros na província do Quebec, sendo aproximadamente 12 mil na cidade de Montreal, que é, aliás, a maior cidade da província. O Canadá tem uma Constituição de 1867, uma espécie de suplemento de 1982. Você pode baixar a Constituição na descrição do vídeo. O artigo 71 prevê a composição de um Conselho Legislativo e de uma Assembleia Legislativa próprias da província, motivo pelo qual, creio eu, Quebec tenha certa autonomia legislativa a entabular seus próprios acordos, caso do que passamos a ver hoje. A cidade de Quebec é uma das mais bonitas que eu tive o prazer de visitar e, caso você não a conheça, faça um favor para si mesmo e vá para lá. O Brasil tem atualmente 16 acordos bilaterais em vigor, acordos em matéria de previdência social, incluindo já o com o Canadá e o com o Quebec. O Quebec, a província, por sua vez, ela tem 38 acordos dessa natureza. Então, o acordo entre Brasil e Quebec ele entrou em vigor na data de 1º de outubro de 2016, bem como o ajuste administrativo. Esse ajuste administrativo na verdade, ele serve para regulamentar o acordo. A gente vai dar uma olhadinha nele depois, tá? Quem trabalhou, no entanto, no Quebec ou no Brasil antes da entrada em vigor, vai poder aproveitar esse período normalmente. A gente também vai ver isso, tá certo? Os dois o acordo e o ajuste administrativo, eles estão na descrição para quem quiser ler a íntegra, eles estão lá para baixar, tá certo? O governo brasileiro costuma elencar 4 motivos para esses tipos de acordo, ou seja, para entabular esse tipo de acordo. São um elevado número de comércio exterior, recebimento no país de investimentos externos significativos, acolhimento no passado de fluxo migratório intenso e relações especiais de amizade. Basicamente, no Brasil, pelo menos, tenta fazer acordos com onde existem muitos brasileiros trabalhando, né? Caso dos Estados Unidos, do Quebec, no Canadá, onde existem uma grande comunidade de brasileiros. Esses acordos, além disso, eles visam garantir que não haja bitributação, ou seja, para a pessoa não ter que pagar, por exemplo, a Previdência Social nos dois países, né, se estiver trabalhando no outro. Ele visa também facilitar a aposentadoria da pessoa e o deslocamento da parte trabalhista. Isso tudo a gente vai ver com um pouquinho de detalhe. Um ponto importante que às vezes o pessoal pergunta, e perguntou até no outro vídeo, é quanto à cidadania. Se eventualmente a pessoa tem a cidadania canadense, isso a princípio não muda nada para a questão da aposentadoria, tá certo? Por quê? Normalmente a aposentadoria, seja no Brasil, seja no Quebec ou nos outros países, ela é uma espécie de um seguro. Alguns casos o seguro é público, outros casos o seguro é privado. Então, se a pessoa não trabalhou isso pelo simples fato de ser cidadão, isso não vai mudar em nada. A menos, claro, que ela seja cidadão e trabalhe lá e ganhe algum benefício assistencial. Ou, no Quebec, tem alguns benefícios, pelo que eu vi, que eles exigem que a pessoa ou seja cidadão ou que tenha morado um determinado número de anos no Quebec ou no Canadá. Então, nesse caso, sim, faz a diferença. Fora isso, mas a regra é que se você for cidadão, não muda muita coisa caso você não more e não trabalhe naquele país. Nesse tipo de acordo é sempre importante saber a quem se aplica. É óbvio que o acordo se aplica a Brasil e Canadá, mas a quais trabalhadores? Para o Brasil, os trabalhadores que estão vinculados ao regime geral, ou seja, ao INSS, a iniciativa privada, se aplica. Aos servidores públicos se aplica igualmente, tá? Para o Canadá, eles têm um regime de previdência do Quebec, a gente vai ver sobre esse regime, e só os trabalhadores, isso está no acordo, esse acordo ele se aplica só aos trabalhadores vinculados a esse regime. Eu dei uma olhada, eu li essa lei, e os servidores públicos canadenses do Quebec, eles não estão previstos nesse regime. Então, o acordo ele é limitado para o Quebec apenas para as pessoas que estão junto à iniciativa privada, que são vinculadas a esse regime. O que significa isso? Se eu, Otávio, brasileiro,
sou ligado à iniciativa privada, vou para o Quebec, esse período que eu trabalhei aqui vai contar lá. Se eu sou servidor público no Brasil, esse período que eu trabalhei aqui vai contar lá. No Quebec é a mesma coisa, se a pessoa trabalhou na iniciativa privada e veio para cá, conta. Se a pessoa era servidora pública no Quebec, então não vai contar, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender nesse acordo é exatamente a abrangência desse regime previdenciário do Quebec, o regime de rente, como eles chamam. Então, segundo o próprio site da instituição, trata-se de um regime de seguro público obrigatório para pessoas com 18 anos ou mais que trabalham e cuja remuneração anual ultrapasse 3.500 dólares canadenses. Ele oferece a essas pessoas e aquelas que já trabalharam no Quebec, assim como seus próximos, uma proteção financeira de base quando da ocorrência dos eventos aposentadoria, morte ou invalidez. Então o que a gente tem, na verdade, esse acordo, os benefícios aplicados nesse acordo são justamente os benefícios de aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Salário de maternidade, por exemplo, não está abrangido. Esse regime ele ainda é constituído em um regime de base e um regime suplementar, ou seja, tem a aposentadoria e tem o regime suplementar que faz parte dele, mas que seja, como o nome diz, é uma espécie de uma complementar. A título de curiosidade, caso alguém pense em futuramente pedir um benefício no Canadá, a gente vai tratar alguns pontos básicos, bem resumidos, tá, pessoal, sobre esses benefícios, pelo menos para a gente ter uma noção de quais os requisitos básicos deles. O primeiro que a gente traz é a aposentadoria por idade quebequense, ou aposentadoria por idade quebecois, como você prefira. Ela não tem uma diferença de idade entre homem e mulher no Quebec, tá certo? Na verdade, essa é uma regra, diria até dos países europeus, dos países mais desenvolvidos. No Brasil, enfim, existe essa diferença, no Quebec não. A partir dos 65 anos eles podem pedir a idade, seria uma aposentadoria cheia, e antes disso, em verdade, eles podem até pedir aposentadoria antes, a partir dos 60 anos, essa é a regra, tá? A partir dos 60 anos, só que eles vão receber uma renda um pouco menor, tá certo? Outro ponto que me chamou bastante a atenção, no Brasil tem a carência, o tempo mínimo de contribuição, que é relativamente alto. No Quebec, pelas minhas pesquisas, a pessoa contribuindo apenas 1 ano já pode fazer o pedido de aposentadoria por idade, claro, nesse caso vai receber muito menos. Ainda sobre a aposentadoria por idade no Quebec, os benefícios, pelo que eu vi, eles não costumam ser muito altos, pois não, pelo menos de regime de base, porque tem a base e tem o suplementar, como a gente tinha falado ainda há pouco. Então acaba que o benefício básico ele é relativamente baixo, tá, para os padrões de Quebec. Ainda tem outro ponto, a pessoa no Quebec ela pode continuar a trabalhar depois de aposentada durante algum tempo. Eu falo isso porque em muitos países, principalmente na Europa, se a pessoa se aposenta, a pessoa tem que parar de trabalhar. No Quebec ela pode continuar pelo menos durante algum tempo. No que concerne a aposentadoria por invalidez, existem 3 requisitos. O primeiro é que a pessoa tenha menos de 65 anos. Esse é um requisito comum nas aposentadorias por invalidez na Europa, como Luxemburgo e na França, por exemplo. Lá, a pessoa com 65 anos, se está aposentada, entre aspas, por invalidez, esse benefício converte em aposentadoria por idade, tá? Então, o outro requisito seria que a pessoa deve ter uma doença, deve ter uma moléstia, né, grave e permanente, isso é básico nesse tipo de benefício. E só que tem outro ponto que eu acho bem interessante, a lei do Canadá prevê que a pessoa não possa exercer uma atividade verdadeiramente remuneradora, isso fazendo uma tradução direta do francês. O que é uma atividade que não seja verdadeiramente remuneradora? Eu fui buscar sobre isso porque eu fiquei curioso e de acordo com a legislação de Quebec, é uma pessoa que ganhe até 16.651 dólares canadenses por ano. Isso dá cerca de 1.387 dólares por mês. Então, se a pessoa ganha até 1.387 dólares por mês, ela pode ainda ganhar um benefício de aposentadoria por invalidez, que não é a aposentadoria por invalidez que eles chamam, tá? Mas ela ainda pode ganhar um benefício, porque se ela ganha até 1.387 por mês, não é considerado uma atividade, de acordo com a lei, verdadeiramente remuneradora. E esses valores que eu acabei de passar para vocês, eles são referentes ao ano de 2020, tá? Então, se por acaso você estiver assistindo esse vídeo em 2021 ou depois, muito provavelmente os valores vão ter sido alterados, tá certo? Por último, a gente tem também básico, né, o tempo mínimo de contribuição. A pessoa tem que ter um tempo mínimo de contribuição para poder pedir a sua aposentadoria por invalidez. São 3 requisitos, tá? Você tem que cumprir ou um, ou outro, ou outro. Eu vou dar 3 opções, quer dizer, eu não, a legislação de Quebec dá 3 opções. Ou você tem que ter contribuído 2 anos dos últimos 3, tá certo? Isso referente ao seu período de cotização. Aí também eu já faço um parênteses, porque é importante que a gente entenda o que é esse período de cotização. Segundo a lei deles,
A pessoa começa o seu período de cotização quando ela tem 18 anos. A partir dos 18 anos, mesmo que ela não trabalhe, ela começa o período de cotização dela, tá certo? Então é bom que a gente guarde essa regra, porque a gente vai voltar a falar disso nesse vídeo, tá? Bom, o segundo requisito, ou caso ela não cumpra o primeiro, ela tem que ter pelo menos 5 anos pagos nos últimos 10, certo? Sempre com relação ao seu período de cotização ali. Caso ela não cumpra nem o primeiro nem o segundo, ela tem uma terceira chance. Então, ela tem que ter contribuído a metade dos anos do seu período de cotização e ao menos por 2 anos. Eu acho que esse aí ficou meio complicado. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que uma pessoa com 58 anos de idade, ela tenha alguma doença e não possa mais trabalhar. Se ela tem 58 anos de idade e o período dela de cotização começou com 18, então a gente tem 40 anos de período de cotização, certo? Então, ela tem que ter metade desse período de cotização. Metade são 20 anos, tá? Então, metade do período de cotização ela tem que ter pago para a previdência deles, né? Então, um desses 3 requisitos, repetindo, não é cumulativo, tá? É uma das 3 opções. Por fim, para finalizar essa parte, vamos ver sobre a pensão por morte no Quebec. Existem 2 tipos, pelo que eu vi, de pensões por morte. A primeira que é paga por esse regime de rente do Quebec e a segunda é uma federal. A federal não se aplica ao acordo, tá? A federal é do Canadá, do país todo, né? Então ela não está aplicada no acordo. Tem algumas modalidades, eu vou falar com vocês. A primeira seria para o cônjuge sobrevivente, ou seja, a pessoa que era casado, né? Seja união estável ou não, ou casado no civil, essa pessoa, quem sobreviver, vai ter direito ao benefício de pensão por morte caso o falecido tenha cumprido alguns requisitos. Os requisitos são que ele tenha ao menos 1/3 pago do período de cotização. Novamente a nossa definição do período de cotização, tá? E durante ao menos 3 anos. Então os requisitos eles são um pouco mais, se a gente compara com a lei brasileira, os requisitos eles são um pouco mais pesados, tá? Então, só para dar um exemplo, eu acho que para ficar mais claro, esse exemplo eu tirei do próprio site do regime deles, tá? Vamos imaginar uma pessoa com 29 anos de idade, 29 já para 30, né? Então essa pessoa, ela tem 12 anos de período de cotização, né? Que começou aos 18, tá certo? Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei para vocês, essa pessoa, os dependentes dela, eles terão direito a esse benefício se ela tiver pelo menos 4 anos de contribuição. Caso não preencher esse requisito, porque como a gente está vendo a legislação do Quebec, ela dá alternativas, se você não preenche um requisito, tem outro para preencher. Caso a pessoa não preencha esse requisito, então ela tem que ter contribuído por ao menos 10 anos, tá? Existem exceções para pessoas que têm deficiência grave, tudo isso, eu não vou adentrar, porque daí eu acho que já fica muito específico o benefício, tá certo? A questão. E o vídeo também vai ficar um pouco longo. Além disso, o valor da pensão ela varia de acordo com alguns critérios, de acordo com a idade do cônjuge, o valor da contribuição, etc. Então, se preenchidos os requisitos, a pensão por morte ela é devida também para os dependentes do falecido. Quando eu falo dos dependentes, são os dependentes menores e ela é paga até os 18 anos, fazendo um paralelo com o Brasil. No Brasil é paga até os 21 anos, né? Então, assim, quando eles falam em dependentes menores, quer dizer que é o filho, se é um filho natural, adotado, quer dizer que é uma criança, um adolescente que estiver sob guarda, tudo isso se encaixa nessa função de dependente menor, tá? E por fim, ainda tem uma prestação de morte, que ela é paga numa parcela única, é uma espécie de uma prestação para cobrir, para fazer um reembolso das despesas, despesa de funeral, enfim, despesa que o falecido tenha deixado, tá certo? Agora sobre o acordo propriamente dito, eu vou trazer alguns pontos que eu acho interessantes do acordo, tá certo? O primeiro deles seria sobre a igualdade de tratamento. A igualdade de tratamento que eu considero um clássico, ela está sempre nesse tipo de acordo, que parece até um princípio, a igualdade de tratamento, mas ela é muito importante. Por que ela é importante? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, está no acordo, como a gente conversou no início, que o regime aplicável do Quebec é o regime previdenciário deles próprio. Então, na dúvida, porque esses acordos, assim, muitas vezes eles não são tão bem redigidos, tá? Eles são redigidos por pessoas que não falam a mesma língua, né? Pelo menos não tem a mesma língua materna e tal, às vezes acaba tendo muitos furos nesses acordos, tá? Então, nesse caso especificamente, a pessoa, caso tenha um furo para pedir um benefício em Quebec e tal, tem a lei específica deles, teria que dar uma olhada na lei, tá? Mas me parece que a pessoa poderia usar essa igualdade de tratamento, porque o que é igualdade de tratamento? É os dois cidadãos, seja brasileiro, seja quebequense ou quebecois, eles teriam o mesmo tipo de tratamento, claro, na parte previdenciária que a gente está conversando, né? Outro ponto que é comum nesse tipo de acordo é sobre o deslocamento de pessoas. O que é o deslocamento de pessoas? É deslocamento de trabalhadores, é uma questão mais trabalhista, tá?
Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que um brasileiro, vamos supor um banco, é só um exemplo, tá? Mas a pessoa trabalha por um banco grande aqui e ela vai para o Quebec, mas ela vai trabalhar vinculado nesse banco. Então, se os países não tivessem acordos, o que aconteceria? Teria que bitributar, teria que pagar na Previdência Social de lá e daqui. Com esse tipo de acordo, a pessoa pode fazer esse deslocamento temporário e continuar, melhor dizendo, vinculada ao seu regime de origem, tá? O prazo para esse deslocamento é de 60 meses, ele é bem generoso para esse tipo de acordo, e em contrapartida ele não admite prorrogação. Então, se a pessoa cumpriu os 60 meses, ela não pode, não, mas eu preciso mais 12. Não, isso não existe. E daí, para a pessoa fazer um novo deslocamento, caso precise, ela tem que ficar um ano no país de origem e depois fazer um novo deslocamento, tá certo? Mas assim, pessoal, não é assim você trabalha com uma empresa, você vai comprar uma passagem aérea e ir para o outro país, tá? Não é assim que funciona. Tem uma certa burocracia, tem formalidades, existem formulários a serem preenchidos, tá? Todos esses formulários, eles estão em francês e português, vocês conseguem baixá-los na descrição do vídeo, caso tenham curiosidade ou caso precisem, né? E esse tipo de deslocamento, como eu falei, ele evita a bitributação, né? O grande objetivo dele. É uma medida bem interessante para as empresas brasileiras e do Quebec. Não sei lá, mas aqui pelo menos as empresas não costumam se utilizar muito dessa vantagem, digamos assim, e estão com certeza perdendo bastante dinheiro. Nesse tipo de acordo a gente tem dois tipos de benefício, digamos assim, um benefício independente e por totalização. Eles usam também algumas expressões, períodos de seguro, que na verdade são os períodos que eles podem ser utilizados para a concessão de algum benefício, tá? Então esses independentes, chamados assim, são aqueles que a pessoa preenche os requisitos num país, no caso do Quebec uma província, num estado, ela preenche os requisitos e pode se aposentar, pode pedir um benefício somente com esses requisitos. Vamos supor que a pessoa trabalhou no Brasil e em Quebec, mas a pessoa cumpriu todos os requisitos para aposentadoria por idade, que seja. Então ela vai pegar só o período do Brasil e esse benefício vai ser independente, porque mesmo que eu tenha trabalhado no Quebec, esse período ele pode ser dispensado, porque eu já preenchi os requisitos no Brasil, tá? E existe o benefício que seria o por totalização. Nesse sim eu vou pegar os dois períodos, trabalhados no Quebec, trabalhados no Brasil. Então, esses benefícios eles são proporcionais, o valor deles é proporcional. O que é isso? Eles não são vinculados ao salário mínimo. No Brasil, via de regra, os benefícios eles são vinculados ao salário mínimo. Existem exceções, mas a regra é que o benefício ele não pode ser menor do que o salário mínimo. Só que nesse caso de acordos internacionais, se você trabalhou muito tempo no Quebec e vem trazer esse período para cá e não tem um tempo muito grande de contribuição, você vai acabar recebendo abaixo do salário mínimo, tá certo? E caso você tenha trabalhado no Quebec, precisa utilizar o tempo do Brasil no Quebec e não tenha muito tempo, também o benefício vai ser muito baixo. Então, até fazendo uma ressalva, nesse acordo especificamente, não há um tempo mínimo de contribuição para você requerer o benefício no outro país. Ele é omisso nesse ponto. Outros acordos eles preveem, por exemplo, de Luxemburgo, que a pessoa tem que trabalhar pelo menos um ano lá para pedir o benefício. Esse acordo que a gente está tratando hoje, ele não faz esse tipo de previsão. O que significa isso? Por essa omissão, a menos que tenha algum requisito na lei de Quebec, um brasileiro que ele trabalhou, ele pode ter toda a sua vida contributiva aqui, trabalhar um tempo no Quebec e pedir o benefício lá. O problema é que eu aconselho você não fazer isso, porque o seu benefício ele vai ficar num valor muito baixo. Os benefícios no Quebec, eles, como a gente já disse, os do regime de base, eles já têm um valor mais baixo. Se você chegar lá ainda com um valor proporcional, você vai receber muito abaixo, e são países, o Quebec, a província, né? O Canadá, país, eles têm um custo de vida um pouco elevado, então você vai estar recebendo muito baixo, é coisa para você não conseguir nem se manter lá, tá certo? Também nesse acordo há a cláusula do estado terceiro, que é bastante comum nesse tipo de instrumento, tá? O que é o estado terceiro? Caso você não tenha fechado o período para algum benefício com trabalho no Brasil, em Quebec, você pode pegar de um terceiro estado, desde que esse estado tenha acordo com o Brasil e com o Quebec. Como exemplo, Luxemburgo tem que ser acordo dessa natureza, tá? Ou seja, relacionado à Previdência, Seguridade Social. O Luxemburgo tem acordo assim com o Quebec e tem acordo assim com o Brasil. Então, se você precisar, não trabalhou no Brasil, no Quebec e em Luxemburgo, você pode pegar o período dos três para utilizar no seu benefício, se for o caso de pedir algum benefício previdenciário, tá certo? Para o Brasil existe uma particularidade bem bacana. A pessoa pode utilizar, caso necessário, a pessoa pode utilizar um período que o Brasil tem acordo, mas o Quebec não tem acordo. Por exemplo, 3 países que o Brasil tem acordo, Cabo Verde, Espanha e Japão, o Quebec não tem acordo. Então, se eu trabalhei no Brasil,
no Quebec e na Espanha, eu posso utilizar também esse período na Espanha, embora não tenha acordo com o Quebec, eu posso utilizar para aposentadoria. O contrário não vale, tá certo? Bom, o acordo ainda trata de alguns pontos mais genéricos, como colaboração administrativa. A colaboração administrativa é bem importante porque ela mata a burocracia, né? Então os órgãos podem se comunicar diretamente, sem necessidade, passar por embaixada e tal. Então eles tratam da perícia de recurso, se tiver algum período que não é aceito, você tem como recorrer, explica ali no acordo, tá? Então tem vários outros detalhes que acaba não dando para falar todos aqui porque fica um pouco grande, tá certo? Bom, se você tá até o final do vídeo é porque você deve ter achado alguma coisa interessante, então daí eu peço que você curta o vídeo, passa para frente, esse vídeo pode vir a ajudar outras pessoas que estão trabalhando fora, no Quebec, sobretudo, né? Para ajudar a aposentadoria, benefício, deslocamento dessas pessoas, tá? Se tem algum ponto específico que você queria que eu aprofundasse, por exemplo, eu não falei muito de cálculo, porque daí realmente é uma questão mais complexa, você pode falar, pode deixar nos comentários, quem sabe se tiver muita gente pedindo a mesma coisa, eu venha dar uma estudada melhor na parte de cálculos e traga aqui para vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!